resumo, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem um departamento jurídico e, inclusive, o vice-presidente jurídico do Clube de Regatas Vasco da Gama não pode receber. É um cargo não remunerado. Então, uma gestão, normalmente, ela tem defesas de interesses seus, ela pode utilizar as pessoas não remuneradas para isso. Ou ela pode resolver que ela vai contratar profissionais para isso. É uma opção de gestão. E aí ela pode contratar profissionais caros ou baratos. Por parte do associado do clube, qualquer associado do clube, ou por parte de terceiros que entram contra o Clube de Regatas Vasco da Gama, vendo cada situação específica com a sua motivação, o Clube de Regatas Vasco da Gama se defende. E aí você tem uma situação específica, que é do ano de 2022, que o processo todos entendem que era um processo atropelado. Acredito que hoje 99,9% dos torcedores lá sabem que o processo foi atropelado e que, por ele ter sido atropelado, ele não trouxe benefício ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E ele foi atropelado tanto na primeira Assembleia, como foi atropelado na segunda Assembleia, como houve uma série de erros de procedimentos que ensejaram a entrada de ações, além de outros grupos ligados à questão da transparência no que diz respeito ao contrato. Então, isso é absolutamente normal, as pessoas entram com a ação para ter um direito satisfeito, ninguém entrou com a ação buscando algum retorno financeiro, tanto que os valores de cada causa foram ínfimos, só porque você tem que ter um valor de causa, R$ 1.000, uma coisa assim, quer dizer, um valor ínfimo só para constar. E o objetivo ali qual era? O objetivo ali é ter satisfeito um direito, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer. Existem ações em curso até hoje que tratam dessas questões inerentes a erros de procedimento, questões inerentes a modelo de eleição e etc. Agora, isso foi feito e o Vasco poderia ter sido defendido pelos não remunerados que fazem parte da própria administração. Houve uma opção por contratar gente para fazer isso. E aí o valor a ser pago, segundo está dito na matéria que eu vi, é um valor que era para ter sido pago lá atrás, em 2022, e que não está no balanço de 2022, como débito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse balanço foi apresentado em 2023, em maio de 2023, e você não vê lá um débito do Clube de Regatas Vasco da Gama referente a isso. Então isso não foi apresentado no balanço patrimonial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Basta olhar o balanço. E no final das contas é a opção que se tem. A opção que o sócio tem quando ele vê uma infração estatutária, uma infração de regimento interno, internamente ele busca um caminho. Se ele não tem o caminho, o que ele pode fazer? Ele só tem como opção o Poder Judiciário, ele não tem outra opção. E aí, se esse sócio está bem intencionado, o que ele faz? Ele entra com uma ação, mas ele não entra com uma ação para ele ter um ganho pecuniário, etc. Pelo contrário, ele gasta com advogado, ele gasta para entrada no processo, que para você entrar no processo você gasta um dinheiro, e não é pouco, para tentar ver satisfeito um direito que interessa a quem? A ele especificamente ou ao Clube de Regatas Vasco da Gama? Ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Claro que é na visão dele. Agora, no caso em tela, era uma vontade meramente individual, ou do grupo A ou do grupo B, ou era uma coisa ligada ao Clube de Regatas Vasco da Gama? Claro que era. A prova é o que aí está. A prova é o que se viu. A prova é o fato de que as pessoas votaram sem ler o contrato e sem saber que depois não poderiam ler. É a prova de que foi tudo feito de maneira sodada, o contrato foi mal elaborado, a prova, no que diz respeito às questões inerentes aos erros de procedimento, ela se constitui em algo factível no momento em que naquele primeiro momento, antes da Assembleia Geral Extraordinária, houve uma liminar dada pelo juiz. Na ocasião, ela caiu em segunda instância, mas foi dada pelo juiz, dizendo que realmente deveria ser adiada a Assembleia. Então não era uma ação para que não pudesse acontecer em momento nenhum. As ações elas tinham como intenção que não se fizesse naquele momento, porque tinha uma série de erros procedimentais. E o objetivo da administração do Vasco era atropelar. Independente de tudo isso. Então buscaram o escritório
pagaram o escritório e pagaram, quer dizer, prometeram pagar um valor muito alto para resolver essa questão, para poder fazer de maneira sodada, que era contra o quê? Contra os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por que era contra os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama? Uma série de questões, inclusive após a própria votação do Estatuto, em abril de 2022. Quando esse Estatuto passou a valer para o segundo momento, ou seja, o momento da negociação para a empresa, para a 777, ali, por exemplo, tem escrito no Estatuto claramente que tem que ter due diligência. Houve? Como houve? Como é que houve? Então, são pontos que precisam ficar claros e colocar as pessoas realmente devidamente expostas. E, para terminar, para quem quer que queira falar, dar todo tipo de elogio ao que as pessoas ligadas ao Casaca fizeram, porque elas estavam protegendo o Clube de Regatas Vasco da Gama, que, por sua vez, poderia ter sido defendido por pessoas ligadas à área jurídica dele, não remuneradas. O que não é novidade nenhuma no Clube de Regatas Vasco da Gama, inclusive no período que nós temos aí de um passado recente. Então isso precisa ficar claro, porque senão as coisas vão sendo distorcidas, as fake news vão sendo lançadas e as bobagens vão sendo ditas.